Que vamos começar nossa aula de hoje. Galera, a gente voltou ao normal, tá? Qual que é a página? Página 37, aula 4, frente A. Agora acabou aquelas aulas de mundaréu, de exercício, agora voltou ao normal. Tá? Espero que vocês tenham feito aí boa parte dos exercícios. E aí, a aula de hoje é falando sobre sequência. Toda vez que fala de sequência, geralmente na sua cabeça vem o quê? PA e PG. Não necessariamente uma sequência tem que ser uma PA ou tem que ser uma PG. Por quê? O que é uma sequência, gente? Uma sequência é um conjunto de termos que seguem uma mesma regra. Então, uma sequência é um conjunto de termos que seguem uma mesma regra, tá? Que seguem uma mesma regra, um mesmo padrão, seguem uma mesma regra. Então, a sequência é isso daí. É um conjunto de elementos, um conjunto de termos que seguem uma mesma regra. A sequência, não necessariamente, ela tem que ser numérica. Muito menos a sua regra tem que ser numérica. A sequência só é um conjunto de termos que seguem uma mesma regra. Ponto final. Então não precisa ter a mesma... Não precisa ser uma regra numérica, nem os termos serem numéricos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês aqui. Se alguém conhece, por favor, não estraga a brincadeira. Tá? Se alguém não conhece, deixa eu autorar, vai tentando. Qual é o próximo número dessa sequência? 2, 10, 12, certo? 16, 17, 18 e 19. Qual é o próximo número dessa sequência? Se alguém conhece, fica quietinho, deixa o povo sofrer um pouco. Qual é o próximo número dessa sequência? E aí? Segundo o Edenilson, é 200. Por que é 200, Edenilson? Que são os números que começam com a letra D. Você pode ver que, por mais que os números são numéricos, a regra dele não é numérica. É uma regra literal. Então, a sequência de termos, não necessariamente, ela tem que ser numérica e nem a regra tem que ser numérica. Tudo bem? Entenderam o que é uma sequência? Eu vou colocar aqui alguns tipos de sequência que vira e mexe aparece em vestibular. A primeira sequência que eu vou colocar para vocês, nós chamamos de sequência por repetição. A sequência por repetição... O que é uma sequência por repetição, moçada? É aquela... A gente já viu esse tipo de sequência quando eu falei para você lá em MMC, MDC. Tanto que o exemplo que eu dou aí é o mesmo exemplo que eu dei lá em MMC, MDC. Qual é o exemplo que nós temos aí? Hoje é terça-feira. Terça, né? E é meu aniversário. Daqui a 2 anos, qual dia cairá o meu aniversário? A nossa semana, ela tem um padrão de repetição. Os dias da nossa semana, elas se repetem a cada quantos dias? 7 em 7 dias. Os dias da nossa semana se repetem a cada 7 dias. Tudo bem o que eu falei? Então, por exemplo, hoje é terça-feira. Daqui a 2 anos, ele mandou usar um ano de 365 dias. Vezes 2, daria 730 dias. Só que a nossa semana, ela se repete a cada quantos dias? A cada 7 dias. Então, a gente vai dividir isso aqui por 7. Isso vai dar 1, dá 7, sobra nada. Baixa o 3, não dá para dividir. Baixa o 0, dá 4. Dá 28, sobra resto 2.
que significa isso? Deram 104 semanas certinhas e ainda sobraram 2 dias após a data de hoje. Qual que é a data de hoje aí no enunciado? Terça-feira. Então, daqui a 2 anos, qual será o dia do meu aniversário? Daqui a 2 anos, será 2 dias após a data que ele falou que era terça-feira, inicialmente. Então, vai ser numa quarta, vai ser numa quinta-feira. Tudo bem? Nesse caso, a gente já sabe o padrão. O padrão é a semana, segunda, terça, quarta, é a semana de repetição. Só que tem algumas questões, como eu coloquei na apostila de vocês, que ele não me fala qual é o padrão. Então, olha só, fala para mim a sequência aí no exemplo 2, ó. A, B, C, D, E, F, G, H... Depois do G é o F já? F, E, D, C, B, A, B, C, D e assim vai indo. Primeira pergunta que eu vou fazer para você: quantos termos tem o nosso padrão? Quantos termos tem o nosso padrão? Onde ele começa a repetir, Alice? Não, para ele começar a se repetir, ele tem que voltar na primeira letra. Onde ele voltou na primeira letra? Lá no A. Então, tudo isso aqui, ó, é o nosso padrão de repetição. Então, ó, ele começa a se repetir quando volta no primeiro termo. Então, o primeiro termo aqui é o A. Então, isso aqui, mas aqui voltou seu F, mas ele não voltou a se repetir o padrão. O padrão começa a se repetir desde o primeiro termo. Ao todo aqui, nós temos quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 termos. Então, o nosso padrão de repetição, ele tem 12 termos. Como que ele quer? Ele quer saber qual? O milésimo? O milésimo, então a gente vai pegar 1000, vai dividir por 12. Então, 1000 dividido por 12, aqui vai dar 100, dá 8, dá 96, sobra 4. Dá 40, dá 3, dá 36, sobra 4. Então, o que significa isso? Que deram 83 grupinhos desse e ainda sobraram 4 letras, ou seja, vai parar na quarta letra. Qual é a quarta letra da nossa sequência? Então, a milésima letra é o D. Tudo bem, esse tipo de sequência, entenderam esse tipo de sequência? Outra coisa legal que existe numa sequência, já ouviram falar em sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci é uma sequência que dá a melhor aproximação para a razão áurea. A sequência de Fibonacci é uma sequência que te dá a melhor aproximação para a razão áurea. O que é a razão áurea? É a razão da perfeição, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. A razão áurea é a razão da perfeição. O valor aproximado dela é 1 mais raiz de 5 sobre 2. E o que melhora, assim, o que dá a melhor aproximação disso é a sequência de Fibonacci. E qual é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci... Sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci, ela é definida da seguinte maneira. A sequência de Fibonacci ela é definida assim, ó. Qualquer termo da sequência é igual o seu termo antecessor mais o seu anti-antecessor. Isso para n maior ou igual a 3, ou para n maior que 2, a partir do terceiro termo, cada termo da sequência de Fibonacci é igual à soma dos 2 termos antecessores a ele. Quando você fala da sequência de Fibonacci, isso, o A1, o A2, tudo eles são iguais a 1. Como assim, Marquinhos? Eu não entendi. Olha aqui para mim, ó. 1, aí depois vem 1, aí a partir do terceiro termo é a soma dos 2 anteriores. 1 mais 1 fica 2. O próximo seria quem? Não, é a soma dos 2 anteriores. 1 mais 2, 3. O próximo, 5. O próximo, 8. O próximo,
13, o próximo, 21, o próximo. Depois, 55, depois 89 e assim por diante. Isso é a sequência de Fibonacci. É ela que te dá a melhor aproximação para a razão áurea. Tudo bem? Entenderam isso daqui? Tem uma outra estilo de questão que cai muito em vestibular, que não envolve sequência, envolve a soma dos termos de uma sequência. Soma dos termos. Galera, quando ele me dá uma fórmula da soma dos termos, se eu substituir, galera, presta atenção agora aqui, ó. Se eu calcular o S1, o que é o S1? O S1 é só o primeiro termo. O que é o S2? É a soma do primeiro com o segundo termo. O que é o S3? É a soma do primeiro, do segundo e do terceiro termo. O que é o S4? Vai lá, o último, vai. É o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. Ele, no exemplo que eu dei, agora todo mundo olhando para mim, ele falou que a fórmula do SN, qual que é a fórmula do SN? 2 elevado a N menos 2N. Tudo bem? E ele perguntou qual o 10º termo da sequência. Como que você faria para descobrir qual o 10º termo da sequência? Por exemplo, se eu trocasse o N por 10, eu encontraria o 10º termo da sequência? Eu encontrar quem, então? O A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 até o A10. Isso é o que eu iria encontrar. Mas como que eu faço, a partir da soma, eu encontrar qual é o 10º termo? Mas quem garante para você que é uma PA, uma PG? Isso aqui não necessariamente tem que ser uma PA, uma PG. Na verdade, não é nem PA, nem PG. E aí? Você encontra a soma dos 10 e diminui pela soma dos 9? Porque olha só, olha o que o Emanuel falou. Ele não tá doido. Tá? Tem a cara, mas não tá doido não, gente. Olha só. Mas eu te amo, Emanuel. Aqui, ele mandou você calcular o S10. O que seria o S10? Me ajuda a montar. O que seria o S10? A1 mais o A2 mais o A3 mais assim vai indo. Vai chegar até onde? O A9 mais o A10. Isso é o S10. O que seria o S9? Seria o A1 mais o A2 mais o A3. Até onde? Até o A9. Se você diminuísse o S10 pelo S9, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você diminui o S10 pelo S9? Vai cortar quem? O A1, o A2, o A3, o A4. Vai cortar até onde? E aí vai sobrar somente o A10. Então, nesse caso, eu posso falar que o A10 ele vai ser o S10. O que é o S10? É a soma dos 10 primeiros termos menos o S9, que é a soma dos 9 primeiros termos. Vamos calcular aqui no cantinho quem vai ser o S10? Vai ser 2 elevado a 10 menos 2 vezes 10. Então, quem vai ser o S10? Vai dar 1024 menos 20. Então, o S10 dá 1004. Então, vou colocar aqui, ó, o A10 vai ser igual a 1004 menos o S9. Quem que vai ser o S9, galera? O S9 vai ser quem? 2 elevado a nona menos 2 vezes 9. 2 elevado a nona dá 512, menos 18 dá quantos? 494? 494. Então, olha só, você vai fazer, Fabão, você vai fazer 1024 menos 494. Quanto que vai dar isso? 510. Entenderam como se faz? Então, vocês podem ver que não necessariamente uma sequência tem que ser uma PA ou tem que ser uma PG, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, na UFGD, no vestibular da UFGD, caiu essa questão aqui, ó. No vestibular da UFGD, caiu essa questão. Qual o 40º termo, ó, o FGD, acho que é 2021, se não me falha a memória. Qual
o 40º termo, 40º termo da sequência. Vamos lá. Qual sequência? 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22 e assim vai indo. A pergunta dele é: qual o 40º termo dessa sequência? Como que você faria essa questão? Qual o 40º termo dessa sequência? Isso aqui é uma PA? Quem não sabe PA, PA está sempre aumentando. O mesmo valor. Não é. É uma PG também não. É uma sequência. E aí? Questão da UFGD, isso aí. Qual o 40º termo dessa sequência? Gente, um tipo de questão dessa, você não pode errar. Você não pode errar de maneira nenhuma. Por quê? Qual que seria o próximo aqui? 25, o próximo? 27, depois 30, 32. Então você consegue construir nessa sequência. Ah, mas vai dar trabalho. Você não pode perder uma questão dessa. Se você não entender um jeito rápido de fazer, vai montando um tipo de questão como essa. Ah, mas vai demorar muito, mas você não pode perder uma questão dessa. É uma questão que você consegue fazer. Gente, sequência não necessariamente tem que ser por fórmula. Isso é um jeito de resolver sequência. É você construindo a sequência, é um jeito de você fazer a sequência. Então, eu lembro na prova, quando eu peguei, eu sempre pego 2 provas para fazer a resolução, o pessoal vai me enviando, e eu lembro que as provas, a maioria da galera que não entendeu qual seria o raciocínio rápido, a galera foi montando. E era uma prova, por exemplo, que nessa folha tinha pouco espaço. Os caras foram escrevendo em volta da prova, assim, ó. Mas, cara, é questão ganha. É questão ganha. Uma questão dessa você não pode perder. Agora, como seria um jeito rápido de fazer isso? Aqui, ó, mais rápido. Os termos de ordem par, todos eles são múltiplos de 5. Como eu quero o 40º, vai ser o 20º, porque é metade, né? Par e ímpar ali. Vai ser o 20º múltiplo de 5. Qual é o 20º múltiplo de 5? 100. Acabou. Ou, outra opção. A cada 4 termos termina com 0. Como a cada 4 termos termina com 0, como eu quero o 40º dividido por 4, vai ser o 10º. Vai ser o 10º termo que termina com 0. Qual é o 10º termo que termina com 0? Não sei. Então, o 40º termo dessa sequência... Ah, mas eu nunca ia enxergar um troço desse. Ok, escreve. Tá, escreve. Então, o 40º termo dessa sequência seria o 100. Tudo bem? Caiu na UFMS essa daqui, ó. Caiu na UFMS. Ele perguntava qual a soma, qual o valor do A10 mais A11 da sequência. Vamos lá comigo, ó. 5, 5, 10, 25, 15 e assim vai indo. Eu quero a soma do 10º com o 11º. Pode fazer. É só para aquela questão, é só para exemplo. Questão da UFMS. E aí? Como eu falei para vocês, uma sequência não precisa ser uma PG, pode ser as duas misturadas. Olha aqui para mim, ó. Olha aqui para mim, ó. Se você olhar daqui para cá, ó, multiplicou por quanto? Daqui para cá
multiplicou por 5. Daqui para cá, vai multiplicar por quem? Qual é o próximo termo aqui? 125. Agora, olha por baixo, olha por baixo, olha por baixo. Daqui para cá, você fez o quê? Somou 5. Daqui para cá, você somou 5. Qual é o próximo termo, então? 20. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Eu quero 10º, 11º. Vai ficar quem? Qual é o próximo termo, então? Vai vezes 5, vai dar quanto? 625. Esse é o nono. O 10º, quem vai ser o 10º? 25. Qual é o 11º, então? 3.125. Aí ele quer a soma desses dois. Então a resposta seria 25 mais 3.125. E isso vai dar 3.150. Isso é uma sequência. Que não é uma PA, não é uma PG, é as duas coisas ao mesmo tempo. Para quem não sabe, uma PG é uma sequência que está sempre sendo multiplicada por um mesmo número. Se você não sabe o que é uma PA, é uma sequência que está sempre somando o mesmo número. A gente vai ver separadamente o que é PA e PG, tá? Mas só para mostrar para vocês que não precisa ser uma PA, não precisa ser uma PG, pode ser as duas ou pode ser nenhuma delas. A sequência é um conjunto de termos que sempre seguem o mesmo padrão. Foi o que eu falei? Entenderam? Então, vamos, como eu falei para vocês, antes de começar, faça uma questão para mim. De padrão, hein? De padrãozinho, vai. Eu quero a questão número 10. O primeiro elemento dessa sequência é 1. Certo? Ó, essa é a questão número 10. O primeiro elemento dessa sequência é 1. Eu vou colocar ele como se fosse o primeiro parênteses. O segundo elemento dessa sequência seria quem? O 3 mais o 5. Então aqui vale quanto que é 3 mais 5? Vamos lá, gente, ó. Aqui vale 1. Quanto que é 3 mais 5? 8. O próximo parêntese seria quem? Seria quem? 7 mais 9 mais 11. Quanto que dá isso? 27. Vocês estão percebendo alguma coisa sobre esses números? Esses são números ao cubo. Ó, tá vendo que aqui, ó, o primeiro tem apenas um elemento? Apenas um elemento, ó, é um elemento ao cubo, por isso que deu 1. Quantos elementos tem aqui? 2. Então são 2 elementos ao cubo que vai dar 8. Aqui são quantos elementos? 3. Quanto que é 3 ao cubo, gente? Quanto que é 3 ao cubo? 27. O próximo, se você quiser, o próximo parênteses, eu nem vou colocar os números aqui, porque eu já sei que ele vai ser quem? 4 ao cubo. E quanto que é 4 ao cubo? 64. E assim por diante. Isso é um padrão. Você vira o padrão qual que é? É a quantidade de elementos que você tem ao cubo. Ele quer saber o décimo primeiro que ele quer saber. O 11º. Quem vai ser o 11º, então? 11 ao cubo. Que dá quanto, Manuel? 1331. Entenderam, Julinha? Foi? Galera, tudo bem? Entenderam isso aqui? Todo mundo? Foi isso daqui? Bom, continuando, agora sim vou começar a falar sobre os tipos de sequência que nós temos. E aí a gente vai falar sobre a primeira sequência, a mais bonitinha, a que vocês adoram fazer, que é a nossa progressão aritmética, mais conhecida por vocês como PA. PA é uma sequência de termos em que está sempre aumentando o mesmo número. Quando você fala de PA, é uma sequência de termos em que está sempre aumentando o mesmo número. Quer ver, ó? Quem não conhece o que é uma PA, seria isso aqui, ó. 2, 5, 8, 11, 14, 17 e assim vai indo. Olha para mim. Daqui para cá aumentou quanto? Daqui para cá aumentou quanto?
3, dá sempre. O próximo termo, quem seria? 20 e assim por diante. Isso é uma PA. É uma sequência de termos em que está sempre aumentando o mesmo número. Aumentar pode ser positivo ou negativo, tá? E aí, galera, um detalhe importante é a sua definição. Qual é a definição de uma PA? A definição de uma PA é que qualquer termo da PA é igual ao seu antecessor, que é o AN-1, acrescido de um número, acrescido da razão. Então, isso é a definição de uma PA. É uma sequência de termos em que o próximo termo sempre vai ser o anterior somado à razão. Então, por exemplo, o próximo termo vai ser o 20 aqui, ó, vai ser o 17 mais 3. O próximo vai ser 20 mais 3 e assim por diante. Isso daqui nós chamamos de definição de uma PA. A definição de uma PA é uma sequência de termos em que está sempre aumentando, ou seja, o termo qualquer é o seu antecessor acrescido de um número qualquer, que nós chamamos esse R aqui, ó. Para quem não conhece, o nome desse R aqui é chamado de razão da PA. Certinho? Tudo bem, galera? Tem algumas PAs que você tem dificuldade em identificar a razão. E como que eu faço para achar o valor dessa razão? Se você precisar, se você tiver dificuldade em achar a razão da PA, quando você tiver muita dificuldade de achar qual a razão da PA, basta você pegar assim, ó, a razão da PA é igual o segundo termo menos o primeiro. O segundo menos o primeiro dá razão. Olha lá, 5 menos 2 dá quanto? 3. O terceiro, ou poderia ser a razão, o terceiro menos o segundo. E assim por diante, cara. Tá traduzindo isso? Basta você pegar dois termos e fazer o da frente menos o de trás. Quando você fizer o da frente menos o de trás, sempre você vai encontrar qual é o valor da razão da PA. Tudo bem que eu falei? Beleza. Bom, galera, vamos para o que interessa agora. Agora começa a brincadeira ficar séria, vai. Quando se trabalha com três termos de uma PA, toda vez que você trabalhar com três termos de uma PA, nós vamos ter duas situações possíveis. Se você tiver três termos de uma PA e esses três termos da PA tiverem a mesma letra, se você tiver três termos de uma PA e os três termos têm a mesma letra, o que você vai fazer? Então, ó, ele aqui vai ter o A, aqui tem X. O B, aqui tem X. E o C também tem X. Nesse caso, o que você vai fazer? O termo do meio, quando você tiver a mesma letra, o termo do meio, que é o B, ele vai ser igual à média aritmética entre os dois da ponta. O termo do meio, que é o B, ele é o A mais o C dividido por 2. Isso é o termo médio de uma PA. Agora, quer ver? Eu coloquei um exemplo para vocês aí. Qual que é o exemplo que eu dei? É X. 2x mais 4. O primeiro é X. O segundo é 2x mais 4, é isso? E o último é 5x. Ele fala que são três termos de uma PA. Você pode ver que os três termos da PA, eles têm a mesma letra. Quando eles tiverem a mesma letra, esse carinha aqui, ó, esse primeiro é o A, esse daqui é o B e esse daqui é o C. Quem é o valor? Como que eu faço para calcular isso? Eu uso a média dos termos. Então, quem que eu posso falar? Quem é o B? Eu posso falar que 2x mais 4 é igual a x mais 5x dividido por 2. Então, vai ficar quem? Arrumando aqui, ó, ficou 2x mais 4 é igual a 6x sobre 2. Divide 6 por 2, então você vai ter 2x mais 4 é igual a 3x. Letra para um lado, número para o outro, você vai chegar que o valor do x é igual a 4. Entenderam quando que você vai usar isso daqui?
Todo mundo entendeu? De verdade? Tá. Pega aí a apostila de vocês. Façam para mim a questão número 7. A questão número 7. Vai lá. Todo mundo fazendo a questão número 7. Que é do triângulo, né? Triângulo equilátero. Vai lá, todo mundo fazendo a questão número 7. Vai lá, um minutinho. Bora, bora, bora. Bom, primeira coisa, ele falou o quê? Que o lado, o que mais? O perímetro e a área de quem? De que triângulo que é? Equilátero. O que é um triângulo equilátero mesmo? Um triângulo que possui os 3 lados iguais. Qual que é o lado de um triângulo equilátero? L. Qual é o perímetro de um triângulo equilátero? 3L. Porque é lado, 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 somou. Qual é a área de um triângulo equilátero? Eu mandei você decorar. Desde a primeira aula, eu falei que vocês tinham que decorar a área de um triângulo equilátero. Qual que é a fórmula da área do triângulo equilátero? Alguém lembra? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É o lado, o perímetro e a área. Você pode ver que todos eles aqui, eles têm a mesma letra. Estão entendendo que eu falei esse negócio da mesma letra? Então, esse cara aqui é o valor do A, esse cara aqui é o B e esse cara aqui é o C. Quando eles tiverem a mesma letra, o que você pode falar? Que o B é igual a quem? O A mais o C dividido por 2. Certo? Então, vamos lá. Quem é o B? 3L é igual. O A, quem é o A? L, o C. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Só que tudo isso vai estar dividido por quem? Por 2. Para facilitar a tua vida, olha para mim aqui, olha para mim aqui, ó. Eu vou pegar esse 2 aqui, vou mandar multiplicando, gente. Então ficou quem? Ficou 6L é igual a L mais L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse L aqui vai para o outro lado diminuindo. Então vai ficar 6L menos L fica 5L é igual L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Passo o 4 multiplicando. Ficou quanto? 20L é igual L ao quadrado, raiz de 3. Tá vendo que tem L dos dois lados? Só que aqui é L ao quadrado, aqui é L. Então eu vou cortar o L aqui, ó, com o expoente. Então sobrou quem? Sobrou 20 é igual a L raiz de 3. O raiz de 3 está multiplicando, passa o quê? Então quem vai ser o L? Vai ser 20 dividido por raiz de 3. A raiz de 3 pode ficar no denominador? Então o que você faz? Você racionaliza, você multiplica por raiz de 3 em cima e também por raiz de 3 embaixo. Qual vai ser o valor do L então, moçada? O valor do L vai ser quem? 20 raiz de 3 sobre 3. Letra? Número 4. Tudo bem? Entenderam? Copia aí quem vai copiar. E vamos para a segunda situação, moçada. Segunda situação, ainda envolvendo 3 termos. Ainda envolvendo 3 termos. Segunda situação, ainda envolvendo 3 termos. Quando que eu vou usar isso que eu vou falar aqui para vocês? Ó, ainda falando sobre 3 termos, quando você for somar os 3 termos. Quando você for fazer a soma dos 3 termos, galera, o que você faz? Em vez de você somar assim, ó, rapidão, olha para mim aqui, ó. Se você for somar 3 termos de uma PA, em vez de você somar assim, ó, A, B e C, não compensa. Por que não compensa eu fazer assim? Porque eu vou ter 3 letras. Então, quando você for somar 3 termos, isso vale para 5, para 7. Se você for somar uma quantidade pequena de termos e essa quantidade for ímpar, então 3, até 5 acho que tá mais legal. Até 7, vai, até 7. Até 7 termos. Eu coloquei para 3, mas o raciocínio vale para 5 e para 7 também. O que você faz? Olha para mim aqui, ó. Você vai fixar o cara do meio. Você vai chamar o cara do meio de X.
Se o cara do meio vale x, quem é o cara da frente? X mais R. Tudo bem? E quem é o cara de trás? X menos R. Por que eu vou fazer isso? Porque quando você somar dessa maneira, Fabão, olha o que vai acontecer com R. Vai cortar. O que vai sobrar? 3x. Aí é igual a alguma coisa, você já acha o valor do x. E quem é o x? Seria o cara do meio, ó. Entenderam? Foi? No exemplo que eu coloquei aí para vocês, é um triângulo retângulo com lados em PA. No triângulo que eu falei para vocês, ele tem perímetro, é 36? E é um triângulo retângulo com lados em PA. Grifa aí, vai. Triângulo retângulo com lados em PA. Puxa uma setinha. 3, 4, 5. Toda vez que você tiver um triângulo retângulo com lados em PA, sempre ele vai ser 3, 4, 5. Como assim? Ele sempre vai ser isso aqui, ó. Ele sempre vai ser desse jeito, ó. 3K, 4K e 5K. Ele sempre vai ser 3, 4, 5. Todo triângulo que ele fala no enunciado da questão que os lados estão em PA, galera, pode parar ali e já começar aqui, ó, 3, 4, 5, coloca um casinho do lado porque você não sabe qual é a multiplicidade dele. E aí você sabe que o perímetro, Danilson, quem é o perímetro de um triângulo? Então eu posso falar, como ele falou que o perímetro é 36, 3K mais 4K mais 5K é igual a 36. E aí você vai fazer aqui de novo, ó. 9 mais 3 vai dar quantos K? 12K é igual a 36. Qual é o valor do K? 3. Se o K vale 3, quais são os lados do meu triângulo? Vai lá. Aqui vale quanto? 9. Aqui vale quanto? 12. E aqui vale 15. Nosso conteúdo de hoje, ele perguntou a área de um triângulo. Como se calcula a área de qualquer triângulo, moçada? Base vezes altura dividido por 2. A área de qualquer triângulo sempre vai ser base vezes altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? 9. Qual é a altura desse triângulo? 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá quanto? 6 vezes 3, 54. Essa é a área do triângulo. Entenderam? Então, de novo, ó, olha para mim aqui em cima. Ó. Se você for somar 3, vou ter que colocar aqui, ó, 3, 5 ou até 7 termos, em vez de você fixar, você fixa o do meio, joga para trás, joga para frente, joga para trás, joga para frente. Entenderam o que eu falei? Então faça o número 1, vai. Não, perdão, número 1 não. Número 4. É. Vocês viram aí que estão somando 5 termos? Se você vai somar 5 termos, o que você vai fazer quando ele mandar você trabalhar com a soma dos 5 termos? Essa é a número 4? A número 4, olha só. Ele mandou você somar o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, mais o quinto, e falou que isso é igual a quanto? 36. E ele perguntou 35. E ele perguntou o valor de quem? Do A3. Então vamos chamar o A3 de x? Se você chamar o A3 de x, quem vai ser o A4? Então vai ficar x mais r. Quem vai ser o A5? X mais 2r. Quem vai ser o A2? X menos r. E quem vai ser o A1? Entenderam essa moralzinha? Por que eu vou fazer isso? Porque como ele falou que isso aqui vale 35, lembrando que a gente chamou o A3 de x. Certo? O que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho menos r, eu tenho mais r. Eu tenho menos 2r, eu tenho mais 2r. E agora ficou lindo porque ficou x, 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 x. Quanto x? 5x igual a quanto? Então o valor do x vale 7. Entenderam a moral? É assim que funciona.
Isso quando você for somar 3, 5, 7 termos, sempre faz assim, adianta bastante a sua vida. Beleza? Galera, até aqui alguma dúvida? Tá de boa? Então vamos lá, vamos continuar. Agora vamos começar a melhorar o nível das questões. Vamos começar a trabalhar com fórmulas de PA. A primeira fórmula de PA que a gente vai trabalhar, nós chamamos de termo geral. Termo geral. Quem é o termo geral da PA, galera? Presta atenção aqui, ó. Na verdade, a gente vai trabalhar com duas fórmulas. Eu vou até colocar as duas fórmulas aqui para fazer ao mesmo tempo, para você entender qual é a diferença entre as duas fórmulas. Soma de termos de uma PA e termo geral. Gente, olha só. Imagina que você vai, olha todo mundo aqui para mim, olha todo mundo aqui para mim, ó. Imagina que você vai num teatro e as cadeiras do teatro estão assim, ó. Uma cadeira, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Fazendo tipo um triângulo assim, tudo bem? 1, 3, 5, 7. Tá formando uma PA, traduzindo. Tudo bem o que eu falei? Se ele falasse assim para você, ó. Se ele perguntasse assim para você, quantas cadeiras terá na 100ª fileira? Se ele... Entenderam a minha primeira pergunta? Quantas cadeiras terá na 100ª fileira? Minha segunda pergunta. Imagina que o meu teatro tem 100 fileiras. Quantas cadeiras tem o teatro? Vocês viram que o problema é o mesmo. O que muda é a pergunta. Qual a diferença da primeira pergunta para a segunda pergunta? A primeira pergunta, ele quer saber um valor pontual da sequência. Ele quer o 100º termo. Toda vez que ele quiser um 100º termo, 20º, valor pontual da sequência, sempre vai ser o termo geral dessa sequência. Valor pontual sempre será termo geral. Agora, olha a outra pergunta. Ele perguntou o que para você na outra pergunta que eu fiz? O valor total das cadeiras, que é a soma de todas as cadeiras. O valor total sempre vai ser a soma dos termos de uma PA. Então, grava isso na hora de você pensar numa questão. Quando ele pedir para você qual um valor pontual da sequência, é termo geral. Quando ele pedir para você o valor total, sempre vai ser a soma de termos. Primeira pergunta, entenderam quando usar isso? Entenderam quando usar isso? Todo mundo? Beleza. Agora vamos lá, vamos entender as fórmulas agora. Primeira fórmula, termo geral. Quem é o primeiro termo de uma PA? É o primeiro termo. Quem é o segundo termo de uma PA? É o primeiro somado à razão. Qual é o terceiro termo de uma PA? É o primeiro somado quem? Duas razões. Qual é o quarto termo de uma PA? Vai ser o primeiro somado quem? 3 razões. Quem é o quinto termo da PA? Vai, eu quero a resposta. Quem é o quinto termo da minha PA? Seguindo o mesmo raciocínio. Seria o A1 mais 4R. E assim por diante. Se eu falasse para você quem é o A17, vai, me ajuda. A1 mais quem? Fala para fora, vai. 16R. Se eu falasse para você o A48, quem que é o A48? Entenderam? Então a gente pode criar uma fórmula a partir de agora, que é a fórmula do AN. O AN, quem é o AN? O AN é igual o A1, ó, mais, se aqui é N, aqui N menos 1 vezes a razão. Isso daqui nós chamamos de fórmula do termo geral da PA. A fórmula do termo geral da PA, qualquer termo da PA é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O que é o A1? Completa aí na apostila. O que é o A1? Hã? Primeiro termo. Quem é o N? Número de termos. O N é o número de termos. O N é o número de termos. E o R? A razão da PA.
Tudo bem. Beleza. E o AN? É um valor pontual, é um valor lá na frente, é o termo geral. Beleza? A fórmula do AN. Agora, olha aqui para mim, ó. Essa questão caiu no ano retrasado no vestibular da Unicentro, que é o vestibular do Centro do Paraná, que é a soma de Gauss. Alguém já ouviu falar na soma de Gauss? Gauss tinha 9 anos quando isso aconteceu. Um professor, tava uma zona do caramba, imagina vocês com 9 anos, tava tocando um terror. Tá? Sala de aula, 9 anos, aquela loucura, tal. O professor falou assim, pô, vou mandar essa molecada ficar quieto. Pô, galera, você só vai embora depois que você fizer todo mundo essa soma aqui, ó. 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 99, mais 100. Isso para criancinhas de 9 anos. Você, quando você estava chupando o nariz lá, quando você tinha 9 anos, que era remelento que vocês estavam, tá? Vem falar que você não era assim, não. O Adelino, você parecia aqueles barrigudinhos, só aqui assim, ó, né? Então, assim, galera, vocês com 9 anos, como que vocês pensariam isso com 9 anos? Sair somando tudo. Foi o que o professor falou assim, cara, eu vou ficar a manhã inteira aqui sentado, sem fazer nada, enquanto essa molecada está somando tudo isso. Gauss, com seus 9 anos, falou assim, 2 minutos, falou assim, dá 5.050, professor. O professor falou, puta que pariu. Como que ele fez um negócio desse? Vai lá, gente, vocês não vão perder para uma criança de 9 anos, vai. Como que você faria isso em 2 minutos? Sem usar a fórmula de PA. Mas por que 101 vezes 50? Porque 1 mais 100 é 101, aí 99 mais 2 é 101. Foi isso que o Gauss pensou. Que se ele somasse o primeiro com o último, daria 101. Se ele somasse o segundo com o penúltimo, daria quem? Se ele somasse o terceiro com o antepenúltimo, daria quem? Então, quantas vezes 101 ele teria? Ele teria 50. Por que 50 vezes? Porque são 100 termos pela metade, porque está juntando de 2 em 2, são 50. E cada soma dessa daria quanto? Então, qual é o valor dessa soma? Seria o quê? 5.050. Daí, mostra-se a fórmula da soma de termos de uma PA. Porque como a soma de termos equidistantes sempre dá o mesmo valor, a gente não precisa somar todos. Basta você fazer o seguinte, para você calcular a soma de termos de uma PA, basta você pegar o primeiro, somar com o último, vezes a quantidade de termos que você tem, dividido por 2. Isso é soma de termos de uma PA. Tudo bem? Beleza, moça. Tudo bem, galera? Quem é o A1? Primeiro termo. Quem é o AN? No caso, seria o último termo. Vezes N, o que é o N? Não necessariamente. Nem sempre vai ser 50. O N vai ser a quantidade de termos que você está somando. E aí, dividido por 2. Entenderam? Todo mundo? Então, vai lá. Vamos fazer uma questão que envolve as duas coisas. Ó. A questão número 8. Vamos lá. Todo mundo na questão número 8. Vou ler com vocês, vou explicar e aí eu dou um tempinho para vocês fazerem. Tudo bem? Galera, vamos lá. Questão número 8. Na virada do ano de 2019 para 2020, um casal resolve iniciar uma conta corrente conjunta para realizar a tão sonhada viagem de 20 dias pela Europa. Para isso, os dois combinaram que cada um deveria depositar semanalmente uma certa quantia, iniciando com 15 na primeira semana e aumentando de 15 em 15. Então, na primeira semana ele depositou quanto? Na segunda? Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês. Que questão que é essa? A 8? Então, ó. O primeiro depósito dele foi quanto? O primeiro depósito dele foi 15. O segundo? 30. O terceiro? E assim por diante. Quantos depósitos ele vai fazer?
Durante quanto tempo? 53 semanas. Você consegue ver que isso aqui é uma PA? Por que é uma PA? Porque está aumentando de quanto em quanto? Então tá. Quem é o primeiro termo dessa PA? 15. Qual é a razão dessa PA? 15. Tudo bem? Qual é o número de termos dessa PA? Ele falou que vai... Quantos depósitos que ele vai fazer? Então, são 53 termos. Tudo bem, daqui os dados que eu tirei. Alice? Beleza, agora vamos entender a pergunta? Vamos lá, todo mundo na primeira pergunta. Ó. Considerando que o do ano 2020 tem 53 semanas, a quantia que cada um deverá depositar... Grifa lá para mim, todo mundo. Ó. A quantia que cada um deverá depositar na última semana. Puxa uma setinha. O que significa isso? É o valor total ou é um valor pontual? Hã? Valor pontual. Se é o valor pontual, o que ele quer saber? Termo geral. Então, a primeira lacuna aí, como ele quer saber o depósito da semana número 53, é para você calcular o termo geral. Foi o que eu falei? Segunda lacuna. Qual que é a segunda lacuna? O saldo do casal. Saldo do casal. Grifa aí. O saldo do casal é o valor pontual ou é o valor total? Então, o que é o valor total? A soma de termos. Então, o primeiro risquinho, você vai calcular o termo geral. O segundo risquinho, você vai calcular a soma de termos. Bora. Todo mundo fazendo. Bora, 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 bora. Bom, moçada, quem não conseguiu, vamos lá. Quem conseguiu já vai tentando fazer a número 2 para mim da Unicamp. Não, mentira, não faz a 2 ainda não. A 2 a gente vai fazer. Eu quero a número 6, aí a número 2, a número 5, a número 2, e aí a gente fecha com a número 1. 6, 5, 2 e 1. Enquanto isso, eu já vou fazer aqui no quadro a número 8. A número 8, ele fala assim, ó, então vamos lá. A gente vai precisar descobrir o AN primeiro. O AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então vai ficar, o N vale 53, então o A53 é igual a 1, que é 15, mais 53 menos 1 vezes 15. Então, o A53 vai ser igual a 15 mais 52 vezes 15. Tudo bem que eu fiz? Então, o A53 vai ser igual. Aí, o que você errou, Alice? Ó, primeiro você soma ou você multiplica? Então, vai ficar 15 mais... Quanto é 52 vezes 15? Alguém fez aí? Quanto que é 52 vezes 15? 780. Mais 15, quanto que vai dar o A53? 795. Foi? Bom, isso já dá para eliminar alguns itens. O próximo ele vai querer a soma. O SN vai ser o A1 mais o último, que vai ser o A53, vezes 53 dividido por 2. Então, o SN vai ser igual o A1, que é 15, mais 795, vezes 53 sobre 2. Então, a soma USN vai ser igual a 810 vezes 53 dividido por 2. Isso deu quanto? 21 mil? 21 mil? 23 mil? Será quando é isso aí? Vem pra mim. 21.465. Mas, se você olhar isso aqui, está errado. Por que está errado? Isso aqui é o valor total que cada um depositou. Ali nós somos um
casal. Então, você tem que pegar esse valor e multiplicar por 2. Por isso que é a letra D e não é a letra C. Tudo bem até aqui? Foi? Bora. Qual que é a outra que eu pedi agora na ordem? 6. É uma pilha de tijolos. Na primeira fileira lá embaixo, tem quantos tijolos? 14. Qual fileira que ele tá? Ó, o A1, então, vale 14. Qual é o número de fileiras que tem aí? Ele falou para mim qual é o número de fileiras que tem? 18. E na última fileira, que é na 18ª fileira, vai ter quantos tijolos? 31. Ele quer saber o que ele quer saber? O valor total. Qual é o valor total de tijolos? Como que você calcula o valor total de tijolos? É a soma dos termos. Então, quem vai ser o SN? Vai ser o A1 mais o AN vezes N dividido por 2. Quem vai ser o SN, galera? Vai ser o A1, que é 14, o AN, que é 31, vezes 18 dividido por 2. Quanto é 18 dividido por 2? Isso vai dar 9. Qual é o valor do SN, então? Vai ser 45 vezes 9. Isso vai dar 415 tijolos, ou sei lá o que é que negócio aí, que tem na sua sequência. Não foi? 405. Você tá vendo o que aqui, Letícia? Presta atenção. Ai, não dá. Por favor. Gente, vai lá, de cima agora. Vai lá, número 5. Que horas são? Eu tô perdido de horário, tá? Eita. Vai lá, número 5. A número 5, o que a gente vai fazer no número 5? Você consegue ver lá em cima que é uma PA? Sim. E é o quê? Uma soma de termos de uma PA. Embaixo também é uma PA. E é a soma de termos de uma PA. Só que tem um detalhe. Grifa lá no enunciado da questão. Ele fala bem assim, ó. Duas progressões aritméticas de N termos. As duas progressões aritméticas têm N termos. Então, vamos aplicar a fórmula na parte de cima? Qual é a fórmula da soma? Vamos lá. Qual que é o primeiro termo? 1 mais o último, x, vezes a quantidade n sobre 2. Embaixo, aplicando a fórmula também. Vai lá, aplicando a fórmula embaixo, vai ficar quem? Qual que é o primeiro termo embaixo? 2 mais x mais 1 vezes n dividido por 2. Certo? Isso vai ser igual a 115 sobre 116. Galera, agora vem a parte gostosa da matemática. Ah, não tem. Tem sim. Porque você pode cortar o 2, você pode cortar o n. O que sobrou? 1 mais x sobre quem? 2 mais x é igual a quem? 115 sobre 116. Mais um aqui, ó. Então aqui ficou 3. Cruzou. Ficou quem? 116 mais 116x é igual a 445 mais 115x. Letra para um lado, número para o outro. Qual é o valor do x? 200 e... Não. Então aqui é 345. Tá errado. Aí é 229. Letra B. E por final, a 1 eu vou deixar para vocês. Ou que se alguém quiser, senão vai travar o intervalinho de vocês. Já vai ser curto. A número 3. 2. A número 2, ele fala assim, ó. 3 números, A, B e C, formam uma PA. A, I, AB, que mais? É AC ou é BC na ordem? BC e CA. Galera,
grifa aí, de mesma razão. Ai, me ajuda aí, Juju. Como que eu faço para achar a razão dessa PA? Não, achar a razão. Não é B sobre A, não. B menos A. Então você concorda comigo que se eu pegar B menos A é igual a razão? Tudo bem? E se eu pegar C menos B? É a razão? E se eu pegar C menos A? Vai dar duas razões. Isso é claro para todo mundo? Beleza. Juju, agora vamos fazer a mesma coisa aqui. Como que eu faria para achar a razão aqui? BC menos AB. Isso vai dar a razão. Concorda comigo? Gente, olha para mim, todo mundo aqui, senão você não vai entender o que eu vou fazer agora. Aqui, tem algum fator comum? Coloca o B em evidência, Juju. Se você colocar o B em evidência, olha o que vai acontecer. C menos A é igual a R. Tudo bem até aqui? E quem é C menos A? Pronto, acabou a questão. Por quê? No lugar do C menos A, olha o que eu vou colocar. Vai ficar B vezes 2R é igual a R. Corta o R, ficou quem? B, ou melhor, 2B é igual a 1. Qual é o valor do B? O B vale 1 sobre 2. Juju, qual outra maneira de achar a razão? A gente fez isso aqui menos esse. Então seria o quê? CA menos BC. Isso vai dar a razão. O que eu posso colocar em evidência aqui? Hã? O C. Se você colocar o C em evidência, o que vai acontecer? C vezes A menos B é igual a razão. Tudo bem? Quem é A menos B? Ai, professor, eu não tenho A menos B. Eu tenho quem? B menos A. Se B menos A é R, quem é A menos B? É só mudar o sinal, é menos R, está mudando a ordem e mudou o sinal. Então ficaria quem? C vezes menos R é igual a R. Cortou, o valor do C é menos 1. E a última relação? Qual seria a última relação aí? Vai, me ajuda aí, vai. Qual que é a última relação? CA menos AB é igual a quem? 2Rs. Esse menos esse são duas razões. Qual que é o fator comum aqui? O A vezes C menos B é igual a duas razões. Quem é C menos B? Então ficou A vezes R é igual a 2R. O que você vai fazer? Qual é o valor do A? 2. E agora? O que ele quer saber? O produto. Ele quer multiplicar tudo. Quem vai ser a multiplicação? Vai ser 2 vezes meio vezes menos 1. Cortou aqui, ó, qual que é a resposta? Essa é legalzinha. Essa é boa.